Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu investiria 300 mil reais hoje com o intuito de viver de renda. Então, se eu já tivesse lá minha casa quitada, dinheiro sobrando, 300 mil na conta, fosse começar uma carteira de investimentos hoje, é isso aqui que eu faria. Só que eu não vou só te dizer onde é que eu investiria 300 mil reais hoje. Eu vou te explicar o porquê eu faria isso. E a gente vai te mostrar o que a gente poderia esperar de retorno investindo dessa forma. Uma verdadeira aula aqui, que quem vai guiar é o Luca Moura, planejador financeiro aqui do Clube do Valor, que está fazendo um trabalho muito bom educacional aqui no canal também, pra ver como ele é bom. Já deixa teu comentário, deixa teu like aí. Lucão, bola contigo. Boa, Ramiro, vamos lá então. Bom, e aí, será que dá pra gente viver de renda com 300 mil reais? Vem comigo que eu vou te mostrar aonde tu pode investir, dependendo, claro, do que é o teu estilo. Se tu não gosta de correr risco, se tu de repente é mais arrojado, ou se tá mais ou menos ali no meio termo. E aí o que eu vou falar agora pra gente começar é a aplicação em que é a mais simples que a gente pode ter para dar esse primeiro passo, que é para quem não quer perder tempo estudando sobre ações, fundos imobiliários, ou até mesmo sobre os ativos mais voláteis da renda fixa. E aqui, o que eu tô trazendo é um ativo que ele, é justamente a gente colocar o dinheiro lá e esquecer, deixar o dinheiro lá rendendo, porque justamente por ter um risco pequeno e não ter uma complexidade tão grande, facilita para quem simplesmente vai deixar o dinheiro parado. E é claro que eu tô falando aqui do Tesouro Selic, que é simplesmente a renda fixa de menor risco na economia brasileira. Título esse que, por sinal, viu o seu indexador, no caso a Selic, subir para 14,25 muito recentemente agora essa semana. Mas o fato é que esse título ele funciona da forma que está aparecendo aí na tua tela. Ele é uma linha que está sempre subindo. Às vezes ela sobe um pouco mais rápido, às vezes ela sobe devagar, mas é um título consistente. Ele sempre vai estar acompanhando a taxa Selic. Além do mais, como a gente está falando aqui do Tesouro Selic, ele não tem o risco de crédito, ou seja, a chance de calote ela é mínima, porque o governo ele tem capacidade de imprimir dinheiro. Só que aí tu vai me perguntar, beleza, Luca, quanto é que rende 300 mil reais nesse Tesouro Selic? Dá para viver de renda assim? E eu vou te mostrar duas formas da gente calcular isso. A primeira delas é a errada e a segunda delas a correta. E aí vamos imaginar o seguinte. Luca, eu investi 300 mil reais no Tesouro Selic, então eu vou receber aproximadamente 3 mil reais todos os meses, limpo. Será mesmo? E vamos lá. A rentabilidade desse investimento ela está atrelada à taxa Selic, que é aquela taxa flutuante que a gente estava mostrando para vocês. E aí se você faz como esse investidor, pega o valor que quer investir e nesse caso dos 300 mil joga tudo lá pro Tesouro Selic, tu vai ver que a tua rentabilidade anual hoje está em torno de 14,25. Em cima desses 300 mil, a gente está falando mais ou menos de 3.500 reais. Só que o problema é que isso aqui está completamente errado. Mas por quê? Porque, primeiro, a gente tem que tirar um imposto de renda, tem que tirar a taxa do Tesouro Direto e outros encargos que saem dessa rentabilidade. E mais importante do que isso, tem que considerar a inflação nessa conta também. Porque o que vai acontecer se eu colocar 300 mil reais no Tesouro Selic e resgatar esses 3.000, 3.500 reais todos os meses? Enquanto a taxa Selic for essa, o teu patrimônio ele vai ficar no 0 a 0. Nominalmente, né? Tu vai continuar enxergando lá aqueles 300 mil, só que a inflação no meio desse caminho vai estar corroendo esse teu poder de compra, porque tem meses que a inflação vem de 0,5, tem meses que ela vem de 1,3, como foi agora em fevereiro, e tem anos que a inflação acumulada é de 5%, às vezes 12%, e daqui a pouco esses 300 mil reais que tu enxerga ali, no decorrer do tempo, eles vão estar comprando mesmo que 100 mil reais hoje, 90 mil reais, ou até mesmo menos. Então, qual que é a forma correta da gente olhar para esse tipo de investimento? É basicamente descobrir o quanto que a carteira ela renderia sem risco, desconsiderando todos os custos que eu acabei de falar. Os impostos, a inflação, a taxa do tesouro e os outros encargos. Daí, se a gente olhar para a Selic de 2004 para cá, a gente vai ver que as aplicações, considerando todos esses fatores, acaba ficando com uma rentabilidade acima da inflação de mais ou menos 4%. E com isso, a renda mensal que a gente estava projetando que seria 3.000, 3.500 reais, na verdade, ela passa a ser uma renda de R$1.000, né? Porque, bom, se é isso que eu posso tirar para que o patrimônio ele continue sendo ajustado conforme a inflação, essa é a renda passiva que a gente deve considerar, não aqueles 3 mil. Mas sendo ainda mais realista, na média histórica, eu costumo dizer aqui que uma carteira sem risco vai render de 2 a 3% ao ano acima da inflação. Esse valor sim, ele está mais coerente com o mercado financeiro no longo prazo, e se a gente vai converter esses valores, a gente vai ver que o ganho real fica mais ou menos de 750 reais em cima de 300 mil. Acaba sendo menos que até que um salário mínimo. Por mais seguro e fácil que investir no Tesouro
Tesouro Selic seja, a gente não escuta muita gente aí falando que enriqueceu deixando dinheiro lá, né? Então por isso eu vou um pouquinho além e eu vou abrir contigo aqui um simulador de independência financeira, que eu vou deixar inclusive no primeiro link da descrição ou num card que está aparecendo na tua tela, onde a gente consegue colocar alguns valores e editar para entender aonde que a gente consegue chegar com um determinado ganho real, com um determinado patrimônio inicial e com um determinado aporte. Vamos simular aqui então uma taxa média de retorno de 3%, com uma carteira de 300 mil e uma renda mensal de R$750, que é o que vai render mais ou menos o Tesouro Selic. Se esse cara ele tem 40 anos e espera viver até os 100, aqui sendo bem otimista, os 300 mil reais dele são suficientes para fazer com que ele receba aí esses R$750 até o final da vida. Só que se esse mesmo cara, que eu vou chamar aqui de Henrique, ele percebe que, pô, Luca, entendi aí o que tu tá me dizendo, só que R$750 são pouco para mim, não é o suficiente para que eu consiga viver de renda desse patrimônio. Bom, o que eu vou precisar fazer, Luca? Eu vou precisar resgatar então R$5 mil por mês. E aí o que a gente vai analisar? De que caso ele passe a fazer essas retiradas maiores nesse cenário, ou seja, rentabilidade de 3% ao ano acima da inflação, resgatando R$5 mil por mês, o que vai acontecer é que em menos de 6 anos a gente já praticamente não tem mais dinheiro nenhum, porque a inflação corroeu esse dinheiro e o valor que a gente estava resgatando, ele acaba sendo superior ao que essa carteira entrega pra gente de retorno. Então, se o caso é que tu tem R$300 mil e 750 não são o suficiente para que tu tenha a renda passiva que tu tá almejando, para que tu chegue na tranquilidade financeira, e na verdade eu tenho quase certeza que esse é o teu caso, vamos avançar para os próximos 2 cenários. Bom, e aí vamos imaginar que o Henrique foi lá, acessou o simulador para o cálculo da liberdade financeira e ele descobriu tudo que eu acabei de te contar, que o dinheiro que ele tem, investindo sem risco nenhum no Tesouro Direto, vai gerar uma renda passiva baixa para o que ele tem de objetivo. É bom, ele tem a brilhante ideia e ele decide que eu vou aumentar o risco da minha carteira, vou aumentar a minha tolerância, já que, bom, se eu correr mais risco, eu posso ter um retorno maior. Daí ele vai lá e começa a colocar o dinheiro em renda variável, começa a investir pensando em manchete, pergunta para os amigos o que eles estão fazendo e se depara com esse seguinte cenário. Tá com a carteira cheia de ativos, não tá com uma estratégia clara, sem convicção, porque às vezes ele não sabe nem direito o que tá compondo a carteira dele e se depara com esse cenário. Pô, alguém que investia só no Tesouro Selic com a carteira dessa forma que eu tô te mostrando aqui. E aí o que vai acontecer? O Henrique, que tentou aumentar a rentabilidade dele, começou simplesmente a empilhar um monte de ativo, colocar produtos financeiros ruins dentro da carteira dele, às vezes até se deparando com profissionais comissionados e que acabam fazendo as indicações conflitantes para a carteira dele. Tem uma carteira que antes, sem risco nenhum, estava rendendo 3%, agora rendendo menos do que isso porque ele tomou risco de uma maneira ineficiente. E aí eu vou deixar aqui para ti um estudo que basicamente traz para a gente uma clareza do porquê que a gente não deve fazer isso. De que quando a gente investe, simplesmente investindo através de manchete, através de dicas e seguindo o que é o sentimento de mercado, a gente tem um retorno potencial muito menor. E inclusive, às vezes menor do que até a própria inflação, sendo que a gente estava tendo um ganho real antes sem fazer nada. Ou seja, sendo bem objetivo aqui contigo, se tu quer viver de renda com 300 mil, investir assim como eu te mostrei não vai te levar para a tua liberdade financeira, não vai te levar talvez para lugar nenhum. Até porque, se a gente fosse colocar esses números para a gente analisar, uma carteira com 300 mil com esse retorno de 1% acima da inflação aqui, vai render, uma renda passiva de R$350 por mês. E aí, quando a gente leva esse número para a simulação de liberdade financeira, a gente vai entender que esses R$250, eles são mensais para o resto da vida, mas não são suficientes para que de fato a gente tenha a renda passiva desejada. Vamos considerar então que ao invés desses R$250 para a vida inteira, o Henrique ele quer tirar um valor de R$5 mil todos os meses. E o que a gente vai visualizar é que esse valor ele vai durar menos de 6 anos, né? Mas eu também preciso te tranquilizar e dizer que investir por conta própria não é necessariamente algo negativo. Principalmente se tu prestar bastante atenção para o cenário que eu vou te trazer agora, em que é aquele que tu investe sim com um certo risco na carteira, porque se a gente está correndo risco é porque a gente tem uma perspectiva maior de retorno, mas
com estratégia e convicção no que se está fazendo. Mas se esse não for o caso e tu tá investindo por conta própria com esse sentimento ruim de que a carteira está empilhada, que tem um monte de ativo que tu não entende o porquê deles estarem ali ou porquê eles estarem na proporção que eles estão, e assim, até se o profissional que te atende hoje, ele só te liga lá todos os meses para oferecer alguma coisa nova, um produto sensacionalista do momento, e se esse vídeo aqui te deixou com algum tipo de pulga atrás da orelha, talvez tu esteja com um sentimento que tu tá perdendo dinheiro ou até mesmo deixando de rentabilizar o teu patrimônio da melhor forma. O que eu quero te dizer é que tu pode descobrir a resposta para todas essas perguntas em uma sessão gratuita para um novo plano de investimentos gratuitos com um profissional certificado como eu aqui no Clube do Valor. E para quem está nos acompanhando aqui nesse vídeo, a gente está disponibilizando 7 vagas gratuitas para quem preencher o formulário que está aqui na descrição ou num QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então aproveita essa oportunidade enquanto eu te passo o próximo cenário, que é aquele cenário em que tu investe com uma estratégia. E aí tu vai me perguntar, beleza, Luca, o que é investir com uma estratégia? E a primeira coisa que quem investe com estratégia faz é desenhar a composição ideal da carteira. E o que isso significa? É basicamente a gente pensar na carteira como um todo antes de ficar pensando em qual vai ser a oportunidade ou o que vai ser aquele movimento que a gente vai fazer. Aqui no Clube do Valor, nós usamos um sistema de alocação estratégica que é basicamente a gente fazer o projeto da casa antes de sair comprando o material. Funciona mais ou menos assim. No momento que a gente está estruturando essa estratégia, a gente define qual vai ser o percentual que a gente vai manter em cada classe de ativo. E aí depois disso, aí sim que a gente vai para a estratégia de seleção de ativos. Nesse momento, nós decidimos quais vão ser os ativos de renda fixa que vão compor o portfólio, os fundos imobiliários que vão compor o portfólio, se vai compor as ações e quais vão ser essas ações que a gente vai colocar dentro da nossa carteira. Aí o que a gente faz? Dentro daqueles percentuais que a gente definiu, nós encaixamos o que são os melhores ativos para aquela estratégia dentro de cada caixinha do sistema de alocação. E aí vamos voltar para o exemplo do Henrique com os 300 mil. Bom, o Henrique viu que o Tesouro Selic não ia ser o suficiente, não ia adiantar muita coisa para ele, e aí ele fez aquilo que a gente conversou de investir com mais risco para tentar aumentar o retorno, só que como ele não tinha estratégia, ele viu que isso também não deu muito certo. Aí ele pensou, não, bom, agora chega. Agora eu vou lá, vou criar a minha alocação estratégica, vou conversar com um profissional e vou resolver a minha vida financeira. Bom, como ele estava disposto a correr certos riscos, só que dessa vez do jeito certo, porque ele estava com um profissional não comissionado, ele decidiu seguir aquele sistema que eu acabei de te mostrar aqui para facilitar o nosso exemplo. E nesse modelo, ele viu que a carteira, ela historicamente rende muito acima do CDI e do Ibovespa, uma taxa em torno de cerca de 8% acima da inflação. Só que, nesse ponto, é minha responsabilidade também colocar o teu pé no chão, te trazer para a realidade e te dizer que essa estimativa é um nível que exige um certo risco, uma carteira que ela é uma carteira arrojada. Na média histórica, como a carteira de vários clientes aqui do Clube do Valor, a gente vai colocar com um certo conservadorismo e considerar uma taxa de retorno anual cerca de 6% acima da inflação, que no caso dos 300 mil reais, renderia aqui, já desconsiderando a inflação, não aqueles 750 reais, mas sim R$ 1.500 todos os meses de forma consistente, para que o dinheiro conseguisse ser de fato corrigido pela inflação ao longo do tempo. E aí quando a gente coloca no simulador de liberdade financeira, a gente vai ver que nesse cenário, ele retirando esses R$ 1.500 todos os meses em cima de 300 mil, ele consegue fazer isso tranquilamente aí pro resto da vida dele. Ou seja, com 300 mil reais investindo bem, sem fazer nenhum novo aporte, a gente consegue transformar esse patrimônio em uma renda passiva quase que vitalícia de R$ 1.500 todos os meses. Mas agora, para viver bem de renda passiva, basta que o Henrique ele aumente essa renda fazendo os aportes de acordo com a realidade dele. E aí, antes de simular junto contigo, eu quero te dizer que se tu quer aprofundar bem em como montar uma estratégia, se tu quer ter uma carteira 100% alinhada com os teus objetivos e ainda alcançar a renda passiva que tu almeja, eu quero te dizer que na jornada da renda vitalícia, tu vai aprender a construir uma renda vitalícia de R$ 30 mil todos os meses, diversificando teus investimentos e usando uma técnica que a gente costuma trabalhar aqui como terceiro ponto da alavancagem patrimonial. São 500 vagas limitadas para 2 aulas ao vivo entre o dia 24 e 25 de março agora, em que o Ramiro ele vai te ensinar em detalhes como investir de maneira clara e objetiva. As inscrições elas podem ser feitas nesse card que está aparecendo aqui em cima da minha cabeça ou no segundo link da descrição, beleza? Bom, mas agora voltando para o Henrique. Se ele seguir
13 anos investindo bem, realizando aportes saudáveis aqui dentro da realidade dele de R$ 1.500 mais ou menos. Ele chegaria em R$ 1 milhão nesses 13 anos. Daí sim, depois desse tempo investindo e depois de alcançar o primeiro R$ 1 milhão dele, aí sim ele poderia tirar esses R$ 5 mil por mês para o resto da vida sem se preocupar se o patrimônio está diminuindo ou não, porque ele está fazendo de uma maneira saudável. Então, no final das contas, dá ou não para viver de renda com 300 mil reais? A resposta, como tudo no mercado financeiro, é depende. Depende da tua realidade, depende de como tu tá lidando hoje com a tua carteira. E eu quero que tu me conte, se tu te identificou com o Henrique, se tu também tem 300 mil reais ou mais ou menos para investir e tentar viver de renda. E bom, a gente viu aqui que é possível sim, com aportes e dedicação no longo prazo, a gente de fato construir uma renda passiva com esses 300 mil. Mas a moral da história desse vídeo é a seguinte: como qualquer decisão da vida, tu tem dois caminhos. Nesse caso, as tuas duas opções são: ou tu investe com um risco menor e espera um retorno menor, ou tu investe com um pouco mais de risco, mas com uma estratégia. E nota aqui que investir com risco e sem estratégia nem foi uma das opções que eu te dei, porque isso não traz eficiência nenhuma, chega a ser incabível. E é claro que, para nenhuma dessas opções, tu precisa nos contratar. Facilita se tu quiser poupar tempo, se tu quiser aprender mais rápido, acelerar o processo, ter um profissional sempre vai ajudar. Mas isso não exclui o fato de que, bom, tu seguindo uma metodologia clara, tu consegue chegar muito longe sozinho. Então, assim, reforço que no primeiro link da descrição aqui, tu consegue agendar um plano de investimentos para tu construir aqui direcionado para a tua realidade, ou ainda seguir nos acompanhando aqui no YouTube do Clube do Valor, onde tu é sempre muito bem-vindo, e eu espero que tenha gostado desse vídeo e te convido a continuar acompanhando aqui os nossos conteúdos com um complementar a esse que eu estou deixando aqui na tela. Um grande abraço e até mais!